A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor seja contigo, amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa rica oportunidade que estamos tendo mais uma vez. Eu creio que vamos ter muitas e muitas oportunidades de estarmos juntos, reunidos, falando em um só propósito, né? No nosso Senhor Jesus Cristo, na salvação da vida eterna. O que interessa para nós é a vida após a morte. Não é essa vida física que nós vivemos hoje, mas sim para onde nós vamos após a nossa morte física, para onde o nosso espírito vai. Amém? Essa deve ser a preocupação de todo homem. Amém, meus irmãos? E eu quero deixar um pequeno textozinho aqui hoje. Pequeno texto aqui. Na carta escreveu o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 16, diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Que texto magnífico! Amém, meus irmãos? Que texto interessante! Esse texto, ele abraça a todo tipo de fé, a todo tipo de cristão. A quem crê no nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem que ter um conhecimento dessa passagem. Então, assista esse vídeo, você cristão ou não cristão, amém? Para que você venha entender essa passagem bíblica que o apóstolo Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios. Importantíssimo para nossas vidas. Olha o que ele diz. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É uma pergunta. Que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Que comunhão tem? Não, comunhão nenhuma. Porque o templo de Deus não é aquele templo de alvenaria que o povo acha que ali é o templo de Deus. Estão enganados. Foi-se um templo chamado Templo de Salomão, aonde Deus, né, ouvia as orações dos teus servos lá nesse templo. Mas hoje é diferente. Hoje Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens, não. Então não existe consenso, comunhão nenhuma entre o templo de Deus e os ídolos, e a idolatria, e as imagens. Todo Deus que não é Deus com D maiúsculo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e tudo que neles há, são Deus com D minúsculo. Então não há consenso entre o templo do Deus vivo com a idolatria, com os ídolos. Porque diz aqui, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse, né? Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Oh, glória a Deus! Nós hoje somos o templo e morada do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Porque se Deus habita em nós, nós andamos entre nós mesmo, aonde o próprio Espírito Santo de Deus anda conosco. E ele diz, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amado, deixa eu te explicar uma coisa. Aquele prédio de alvenaria, ali chama-se uma casa de adoração, uma sinagoga. Não é onde Deus habita. Deus não mora lá. Deus não está lá dentro, a não ser que a igreja esteja lá dentro. E a igreja somos nós. Hoje, eu e você somos morada do Espírito Santo de Deus. João 14, 23 diz assim, se vós me amardes verdadeiramente, o meu Pai o amará. E viremos, eu e o meu Pai, faremos neles morada. Se nós guardarmos os mandamentos, Deus virá, mas o Senhor Jesus Cristo, e fará do nosso corpo templo e morada do Espírito Santo dele. Não há concordância, não há consenso entre o templo de Deus, que somos nós,
com idolatria. As pessoas estão muito enganadas, amados irmãos. Aquele prédio é um prédio de alvenaria. Então, o Deus vivente, o Espírito Santo do Deus vivente, ele faz do nosso corpo templo e morada. Como diz aqui, né? Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Oh, louvado seja Deus. Amado, a Bíblia diz que quando você reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, ele diz: portanto, sai do meio deles. Todo aquele que não quer confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, todo aquele que se levantar contra a obra de Deus, se levantar contra os frutos e dons espirituais do Espírito Santo do nosso Deus, amado, ele não está pertencendo ao Deus Todo-Poderoso. Então sai do meio deles e não toquei nada imundo, né? E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então vamos entender, amém? Vamos entender. Deus diz que o templo dele não tem consenso nenhum com a idolatria, com os ídolos. Por quê? Porque quando você pensa e foca que o templo de Deus é aquele prédio de alvenaria e lá está cheio, recheado de ídolos, então ali não é o templo de Deus. Como Deus diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu habitarei no meio deles. Então o Senhor nosso Deus hoje faz do nosso corpo templo e morada. O templo de Deus é você. Se você hoje ainda não é templo e morada do Espírito Santo de Deus, então procure a ser. Procure por onde Deus derramar sobre ti, depositar sobre você o Espírito Santo dele, para que ele faça do teu corpo templo e morada. Porque nós hoje somos templo vivente do Senhor, não é templo feito de alvenaria. Pelo que, Deus disse: neles habitarei, Deus habitará em nós, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, que aqueles que não querem nada com Deus. É um conselho que Deus está dando: sai do meio deles que não querem que eu faça deles templo e morada para o meu Espírito. Você não tem mais que ter comunhão com aquele povo que não quer nada com Deus, amado. Entenda, você hoje é uma nova geração. Você que está ouvindo, eu não estou falando só para cristão, não. Eu estou falando para todo mundo. Entenda essa mensagem, que Deus quer fazer de você templo e morada, e quer que você se aparte e que não venha tocar em nada imundo, que ele receberá a vós, a mim e a todos que confessar o Senhor Jesus como filhas e filhos do Senhor Todo-Poderoso. Olha o capítulo 7, versículo 1. Ora, amado, pois que temos, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação ao temor de Deus. Amém? Meus amados irmãos e irmãs. Então é isso que nós temos que entender. Que o templo de Deus somos nós. E nós não temos comunhão com ídolos. Nós não temos comunhão, nem devemos ter, com quem não quer nada com Deus. Com quem anda numa vida de devassidão. Com quem anda numa vida da fofoca, da mentira, da inveja, da dissensão, da contenda. Pessoas que só vivem escandalizando a imagem e semelhança de Deus, não honrando os seus compromissos, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Nós devemos se apartar dessas pessoas. Isso é para mim e para você que está ouvindo e assistindo esse vídeo. Amém? Eu não quero saber de que dominação, qual tipo de fé. Eu só estou esclarecendo que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, se você der espaço ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele venha fazer de ti templo e morada. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer passar para você esta tarde, esta noite. Estamos entrando na noitinha já. E Deus manda te dizer: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. Porque vós sois o templo vivo de Deus. Como Deus disse: neles habitarei e no meio deles eu andarei. E eu serei chamado seu Deus e eles serão chamados o meu
povo. Portanto, apartai-vos do meio dele e não toqueis nada imundo, porque Deus nos receberá como Pai, e eu e você como filhos e filhas do Todo-Poderoso. Então você e eu e todos aqueles que confessar o Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas, somos templo e morada do Deus vivo. Então não pense e não fique pensando que o templo de Deus é aquele prédio. Aquele prédio é uma sinagoga, um lugar que a igreja, que o corpo de Cristo se reúne para adorar a Deus. Amém? Mas o verdadeiro templo do Espírito somos nós. Não éramos no passado, mas hoje mudou. Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, tudo mudou. Amém? Então receba essa mensagem no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like, em nome de Jesus Cristo, e compartilhe os vídeos, amado. Compartilhe os vídeos. Não deixe de tocar aquele sininho que você recebe novas notificações. Quando você toca o sininho, todo vídeo que eu postar chega na tua casa, naquela cartinha do YouTube, chega na tua casa, para que você, quando tiver tempo, bem tranquilo, sossegado, você venha assistir esses vídeos. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus e não tem consenso nenhum com os ídolos. A paz do Senhor. Deus seja contigo.